E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e hoje nós vamos estudar a Revolução Russa de 1917. Antes de começar as explicações, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber notificação quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Comente o que você achou dessa videoaula, compartilhe com outras pessoas. Na descrição do vídeo tem link de livros relacionados ao tema da videoaula. Então, quando acabar de assistir a videoaula, vai lá, dá uma olhada nesses livros, compre, leia, estude e entenda mais sobre o que eu expliquei aqui na videoaula. Não esqueça de também de seguir o LMP História e Filosofia nas redes sociais. No final do século XIX, no início do século XX, deu início a um processo de conflitos na Rússia imperial, que levou à queda da monarquia, que derrubou a monarquia e levou ao poder o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin. O resultado dessa revolução foi a criação do primeiro país socialista do mundo, a União Soviética, que durou até 1991. Nessa videoaula nós vamos entender os antecedentes da Revolução, o que aconteceu, o que estava acontecendo na Rússia que causou essa revolução, a crise e a queda da monarquia czarista, a criação do Partido Operário Social Democrata Russo, a Revolução de 1905, as duas revoluções de 1917, a Guerra Civil e, por fim, a criação da União Soviética. A Rússia era um império governado por uma monarquia absolutista e o imperador era chamado de czar, por isso uma monarquia czarista. A sociedade da Rússia era dividida em três estamentos, tinha a nobreza, o clero e os servos. A monarquia era fundamentada pela nobreza, mas era uma nobreza rural, ela era dona da maioria das terras cultiváveis. E saía da nobreza também os oficiais do exército e também os principais líderes e gestores da Igreja Ortodoxa Russa. Até antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha a maior população da Europa, mas era uma população extremamente pobre, era uma população rural, analfabeta e era submetida aos senhores feudais. Com o processo de industrialização, surgiu uma nova classe na Rússia, a classe dos operários. E os operários começaram a ter uma ambição de melhorar sua qualidade de vida, sua qualidade de trabalho. E também nesse período do final do século XIX, início do século XX, o número de universitários aumentou na Rússia, de 5.000 passou para mais de 70.000 universitários, e também o número de jornais cresceu. Então, assim, dessa forma, foi sendo espalhada na Rússia, espalhada pela população, principalmente no meio dos operários, as ideologias de cunho liberal e também socialista. Então, começou essas ideologias, despertou nos operários uma consciência contra esse sistema absolutista e contra a nobreza. A monarquia russa, ela foi formada nos moldes do feudalismo. Então, ela não tinha uma estrutura para promover a industrialização do país. Por isso, ela tinha um desenvolvimento econômico muito atrasado e foi uma das últimas nações a promover a industrialização. E essa questão econômica foi um dos fatores que influenciou na Revolução. Entre 1855 e 1881, a Rússia foi governada pelo czar Alexandre II e ele implementou algumas ações para modernizar o país, algumas reformas econômicas. Ele estabeleceu o fim das relações feudais, ele incentivou a formação de camponeses e pequenos produtores rurais, pequenos proprietários de terra, e também ele investiu na indústria estrangeira. Mas esse processo ele não foi conduzido com êxito. A nobreza não ficou satisfeita com essas reformas do czar, a agricultura ela não desenvolveu,
por causa do empobrecimento da população e da carestia de alimentos, e os operários das indústrias eles estavam sofrendo de péssimas condições de trabalho e salários baixos. O czar Alexandre II acabou sendo assassinado por um grupo de opositores à monarquia em 1881. O sucessor de Alexandre II foi o czar Alexandre III. Ele governou de 1881 até 1894. E o czar Alexandre III, ele concedeu plenos poderes para a polícia, para a guarda imperial russa, para ela poder agir em setores como a educação, imprensa, tribunais, partidos políticos, para manter o controle da população, para impedir protestos, para impedir uma provável revolução contra o czarismo. Em 1894, Alexandre III falece e ele foi sucedido pelo czar Nicolau II, o último czar russo. O Nicolau II ele facilitou a entrada de capital estrangeiro para incentivar a industrialização, para promover a industrialização. E a economia foi se desenvolvendo a partir da exportação de petróleo, foi construídas estradas de ferro e também houve a criação de indústrias siderúrgicas. E esses investimentos industriais, eles ficaram concentrados nas áreas que tinham mais população, nas áreas mais populosas. Com esse processo de industrialização, foi formando a classe dos operários na Rússia. Os operários eles sofriam com salários baixíssimos, trabalhavam em locais sujos, com proliferação de doenças e eram submetidos de 12 a 16 horas de jornada de trabalho. Na segunda metade do século XIX, teve uma onda de terror revolucionário no Império Russo. Eram ações promovidas por políticas de esquerda que queriam fazer uma revolução social. Aconteceram cerca de 40 ataques e cerca de 100 pessoas faleceram nas mãos de radicais de esquerda. Com esse processo de industrialização, investimento de capitais estrangeiros, começou a circular na Rússia novas ideias políticas, novas ideologias influenciadas pelo marxismo, influenciadas pela filosofia de Karl Marx. E foi a partir dessas ideias que foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898. Só que o partido ele foi combatido pela polícia czarista e ele foi desarticulado 8 anos depois da sua criação. Mas fora da Rússia, no exterior da Rússia, o partido, ele se reorganizou, liderado por Lenin e pelo Trotsky. Por causa de divergências internas dentro do partido, ele foi dividido em 2 grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, que significa minoria, eram liderados pelo Martov. Eles acreditavam que os trabalhadores, os operários, iriam conquistar mais poder, ter mais direitos, se eles participassem ativamente da política. E eles acreditavam que era preciso esperar o pleno desenvolvimento do sistema capitalista e de suas contradições na Rússia para poder dar início, para começar a ação revolucionária. Já os bolcheviques, que significa maioria, eram liderados pelo Lenin. Eles defendiam a luta revolucionária para que os operários conquistassem o poder e também defendiam a ditadura do proletariado, representando também os camponeses. O Trotsky só aderiu ao partido dos bolcheviques em 1917. O Império Russo queria expandir para o Oriente e ele acabou entrando em uma guerra contra o Japão, disputando os territórios da Manchúria e da Coreia. Enquanto isso, os operários estavam entrando em greve e um padre ortodoxo russo chamado George Gapon, ele defendia a causa dos operários e no dia 8 de janeiro de 1905, ele organizou uma procissão pacífica até o Palácio de Inverno, que era localizado na cidade de Petrogrado, que era a capital do Império Russo, hoje é a cidade de São Petersburgo. O
padre Gapon, ele havia escrito uma petição que era para ter sido entregue ao czar Nicolau II. Nessa petição, ele estava pedindo pelo fim da guerra contra o Japão, pedia pelo voto universal, salários mais justos para os operários, melhores condições de trabalho, redução de jornada para 8 horas, entre outros pedidos. No domingo, então, dia 9 de janeiro de 1905, os operários que estavam em greve e suas famílias, eles se organizaram em 6 pontos diferentes da cidade de Petrogrado, da cidade de São Petersburgo, e saíram em procissão para se encontrar no Palácio de Inverno, liderados pelo padre George Gapon. E eles chegaram no Palácio de Inverno, só que o czar não estava lá. E a guarda imperial, ela lançou alguns tiros de advertência contra os manifestantes e depois iniciou um disparo, um tiroteio contra esses manifestantes. Estima-se que haviam lá mais de 3.000 pessoas manifestando, mais de 3.000 grevistas, 900 foram mortos e aproximadamente 300 ficaram feridos. O czar Nicolau II ele foi culpado pelo massacre, surgiu uma onda de rancor contra o czar e a monarquia absolutista. Depois de ser derrotada na Guerra Russo-Japonesa, a Rússia entra em um novo conflito, a Primeira Guerra Mundial. E enquanto os russos estavam sendo derrotados pelos alemães, o abastecimento de alimentos na cidade entra em crise e isso causou mais greve, mais revolta popular contra o czarismo. Em uma greve que estava acontecendo em São Petersburgo, o czar ordena que a polícia imperial dispare contra os manifestantes. Mais de 6.000 pessoas ficaram feridas e mais de 1.000 faleceram. No dia 15 de março de 1917, um grupo de opositores depuseram o czar Nicolau II e ele, sua esposa e seus filhos foram executados. E assim começou a Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 ela é dividida em 2 fases, a Revolução Branca e a Revolução Vermelha. A Revolução Branca, também chamada de Revolução de Fevereiro, ela durou até outubro de 1917, isso usando o calendário juliano. O nosso calendário seria de março a novembro de 1917. Depois da derrubada da monarquia do czar Nicolau II, foi instalado um governo provisório e o chefe desse governo era um latifundiário. Essa primeira fase da Revolução ela tinha um caráter mais liberal, mais burguês. Eles defendiam a propriedade privada e a manutenção, a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Dentro desse governo provisório havia o Comitê Soviético de Petrogrado, representado pelos operários, pelos camponeses, por militantes socialistas que queriam legitimar o seu poder, que queriam governar. Esse Comitê Soviético de Petrogrado, ele defendia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, ele queria dar terras aos camponeses, queria um exército com uma disciplina voluntária e oficiais que fossem eleitos democraticamente. Enquanto havia essa polarização política, a Rússia continuava na Primeira Guerra Mundial, a alimentação, os alimentos estavam escassos, a inflação chegava a 1000% e as propriedades rurais da nobreza estavam sendo saqueadas e queimadas. Na madrugada do dia 25 de outubro, o Lenin liderou os bolcheviques para cercarem a capital e darem um golpe na revolução para colocar os bolcheviques no poder, com o apoio dos trabalhadores, com o apoio dos operários. Essa segunda fase da Revolução, como eu falei, é conhecida como Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, e ela tinha algumas exigências, como a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, o fim da carestia e a reforma agrária. Em novembro, teve eleições para formar a Assembleia Constituinte para poder escrever uma nova Constituição,
mas a Assembleia foi dissolvida porque os bolcheviques queriam instaurar uma ditadura. Com os bolcheviques no poder, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. As propriedades privadas da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza russa foram confiscadas e distribuídas entre a população. E houve também a nacionalização das empresas. O governo bolchevique passou a intervir diretamente na economia. Os mencheviques, juntamente com conservadores, liberais e grupos da Igreja Ortodoxa Russa, eles entraram em conflito armado contra o governo dos bolcheviques. E assim começou a Guerra Civil na Rússia. De um lado estavam os mencheviques, que era o exército branco, e do outro lado estavam os bolcheviques, que era o exército vermelho, e eles eram liderados pelo Trotsky. Essa guerra civil ela durou até 1923, quando os bolcheviques derrotaram os mencheviques e assim eles puderam consolidar sua posição no governo. Enquanto estava acontecendo essa guerra civil entre mencheviques e bolcheviques, várias repúblicas se tornaram socialistas ali na região da Rússia. E em 1922, essas repúblicas socialistas elas decidiram se unir e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Teoricamente, elas tinham caráter autônomo, mas elas estavam submetidas ao governo de Moscou. A criação da União Soviética ela foi um marco na história da humanidade, porque ela foi o primeiro país socialista na história do mundo, na história da humanidade, e ela marcou também profundamente as relações internacionais, as relações políticas e econômicas do século XX. Essa então foi a videoaula de hoje sobre a Revolução Russa de 1917. Espero que tenham gostado, entendido todo esse processo da Revolução até a criação da União Soviética. Ao longo da semana vão ter conteúdos extras sobre esse tema nas redes sociais, então não esqueça de seguir, é tudo @LMP História e Filosofia. Bons estudos e vejo vocês daqui 15 dias para mais uma videoaula de filosofia. Bons estudos e até mais!